Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pedido de um centurião que pede para o Senhor curar o seu filho. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao 10, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de se sarar. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse vai, e ele vai. E digo a esse vem, e ele vem. E digo ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguia: Em verdade vos digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé. A fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia, Samaria e também em Cafarnaum. E aquele centurião, quando ele viu os milagres de Jesus sendo executados, lhe brotou uma esperança, lhe brotou uma fé em seu coração, porque aquele criado era um criado de grande estima, que era criado desde pequeno como se fosse um filho daquele centurião. Então a cura dele seria algo que seria imensurável para ele. Certamente aquele homem já tinha visto muito discurso dos escribas e fariseus, só que dessa vez o discurso de Jesus foi diferente, porque todos que ouviam o discurso de Jesus percebiam que ele não simplesmente falava um discurso igual ao dos religiosos, mas ele falava com autoridade. Sendo um homem influente que exercia grande autoridade, ele conseguiu compreender que a fé e a palavra ela é semelhante à autoridade que ele tem com os seus soldados. E ele entendeu que bastava uma única palavra do Mestre, que ele entendeu e ele acreditou na autoridade que existia na vida de Jesus. E ele sabia que bastava apenas uma palavra de longa distância, uma ordem dada através daquele mestre rabino, e certamente o milagre dele ia alcançar o seu lar, porque ele por si mesmo, ele entendia que pelas maldades que ele fez no Império Romano, ele não era digno de receber um mestre em sua casa, mas ele tinha plena convicção que uma única palavra mudaria toda a história. Quando o Senhor Jesus ele compartilha com seus seguidores: não vi tamanha fé nem mesmo no povo israelita, certamente ele quis dar uma dica, que o que ele espera de mim, de você, e ele esperava também dos seus discípulos, era o mesmo tamanho de fé. A fé em acreditar que uma única palavra do Mestre pode causar um efeito no mundo espiritual e pode não somente trazer o benefício da cura, mas muitos outros benefícios. Então, um conselho prático para nós: use e abuse da palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida, declare a palavra de Deus sobre a sua família, e você vai ter certeza que as coisas elas vão acontecer de forma extraordinária, porque aquele homem, ele não se sentia digno de receber o Mestre, mas eu e você já temos um relacionamento com ele, um relacionamento de pai para filho, um relacionamento de mestre e discípulo. A palavra do Senhor ela declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se achegam diante do Senhor têm que primeiro acreditar que Ele existe e é galardoador. O que seria galardoador? Presenteador daquele que o busca. Aquele homem ele reconheceu que a sua condição era de um homem pecador, mas ele fazendo uma analogia,
ele começou a comparar o poder de Deus com a palavra e o poder que ele tinha sobre o seu exército, sobre os seus soldados. E deu super certo, porque da mesma forma que ele usava de autoridade para com os seus soldados, e dizia, a esse vem, e ele vem, e aquele vai, e ele vai, e diz para um dos seus criados, faça isso, e ele faz, ele entendeu, porque provavelmente ele foi testemunha ocular dos milagres de Cristo, e ele viu que Jesus ele pregava diferente dos escribas e fariseus, que ele não simplesmente falava da lei e os profetas, ele falava com autoridade. Então ele conseguiu entender que a mesma autoridade que ele utilizava no mundo espiritual era a mesma autoridade que ele foi munido por Roma. E assim as coisas elas aconteciam no seu mundo administrativo, certamente aquilo também aconteceria no mundo espiritual. E ele conseguiu ter a ousadia e chegar até o mestre e pedir, mestre, eu quero que você cure o meu criado, que eu sei que o Senhor é poderoso para isso. E eu tanto sei que o Senhor é poderoso para isso que o Senhor não precisa nem ir lá, porque eu sou um homem pecador e não sou digno de receber em minha casa. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para enviar uma única palavra. E assim como os meus soldados estão à minha disposição, a sua palavra também está à sua disposição, e assim se fará. E maravilhado ficou o mestre com tamanha fé. E ele ainda declarou, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E é esse tipo de fé que o Senhor ele quer olhar para mim e para você e encontrar. Uma fé inabalável, uma fé sem duvidar, uma fé de plena convicção que as coisas elas vão acontecer. E não precisa nem mesmo o mestre se deslocar, não precisa nem mesmo o homem e a mulher de Deus ir até o seu lar. Somente uma única palavra, o poder das palavras vão fazer toda a diferença. Imagine você que você acabou de tirar um carro da concessionária, 0 km, e você começa a declarar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. De tanto você liberar palavras ao vento, certamente essa palavra ela vai criar força, e essa palavra ela vai se manifestar no mundo espiritual, porque as coisas elas primeiro acontecem no mundo espiritual para depois se materializar no mundo físico. E eu vou te dar um exemplo muito prático do que aconteceu com minha mãe, que hoje já é falecida e já dorme com o Senhor. Minha mãe trabalhou numa creche onde ela cuidava de 40 crianças. E tinha uma senhora que ela era cristã. E todas as vezes, por incrível que pareça, quando minha mãe ela vinha perguntar para essa senhora, vem dar uma olhada nessa porção de arroz, será que dá para nossas 40 crianças? Aquela mulher sabiamente pegava a escumadeira, revirava o arroz para lá, revirava o arroz para cá, e ela falava, minha filha, vai dar e ainda vai sobrar. E semelhantemente, minha mãe ela gostava muito do tiratema. Ela perguntava uma segunda opinião, e ela perguntou para outra tia da cozinha. A outra tia da cozinha não se deu nem sequer o capricho de pegar a espátula e ali mexer e revirar como aquela primeira senhora cristã fazia. Ela simplesmente falou assim, ixi, minha filha, isso aí não vai dar não, a gente vai ter que fazer mais. Conclusão, uma certa vez a minha mãe ela fez um teste com a mesma proporção de arroz, aquela que não servia ao Senhor e aquela que era cristã. A que era cristã, sobre a mesma porção de arroz, ela declarou, vai dar e vai sobrar. E de fato e de verdade, pela palavra lançada, pela palavra que ela liberou, certamente sobrava. Já aquela que sequer pegava a escumadeira e distribuiu o arroz, ela simplesmente declarava, ela lançou no mundo espiritual, não vai dar, nós vamos ter que fazer mais. Dali a minha mãe ela tirou essa grande lição. Parece algo muito simples, mas se você for trazer para os dias do seu cotidiano, faz toda a diferença. Comece a declarar a palavra do Senhor. Comece a declarar a vitória em meio à guerra. Comece a declarar a sua família restaurada. Comece a restaurar, a declarar os seus vizinhos servindo ao Senhor. E você vai se surpreender quando você declarar sobre o seu corpo que há uma enfermidade. Seja curado, eu tenho saúde, e receber a cura. E certamente você vai se surpreender com o peso das palavras. Contrapartida, você também tem a total liberdade de abrir a sua boca,
para amaldiçoar e falar coisas negativas. Faça o teste e você vai se surpreender, assim como aquele centurião surpreendeu o mestre. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!